Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar de um dos problemas ambientais mais sérios do mundo, o lixo. Os países ricos são os maiores produtores de resíduos sólidos do planeta. Segundo a ONU e o Banco Mundial, eles juntam 1,4 bilhão de toneladas por ano. E esses países querem se livrar desse imenso volume. Para isso, exploram um mercado do lixo. Mandam tudo para países pobres ou em desenvolvimento. O problema é que quem recebe o lixo, muitas vezes, não tem estrutura para isso. Na Ásia, por exemplo, algumas cidades e vilarejos se tornaram lixões. Restos de computadores, impressoras, telefones celulares. Alguns países africanos recebem milhares de toneladas desses resíduos de países ricos. Uma parte é reaproveitada na reciclagem. Outro tanto vira montanhas de lixo que contaminam o meio ambiente e são um perigo para a saúde das populações. E outros tipos de materiais, inclusive médicos e hospitalares, vão bater também em países da Ásia, como a Malásia, Vietnã e Filipinas. A Convenção de Basileia, o acordo internacional que regula o movimento desses resíduos pelo mundo, estabelece mecanismos de controle. Um deles é a exigência de consentimento prévio e explícito dos países para importação, exportação e o trânsito de resíduos perigosos. Mas a fiscalização é praticamente nula e boa parte das transações é ilegal. E muitas vezes é feita entre empresas privadas sem o consentimento dos países de destino dos resíduos. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Renato Zerbini Ribeiro Leão, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. E também com Paulo Afonso Leme Machado, doutor em Direito e autor do livro Direito Ambiental Brasileiro. Muito obrigado a vocês dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Renato. Afinal, nos explique, por favor, Renato, como é que funciona exatamente esse comércio do lixo. Saudações, meu caro Guilherme. É um prazer estar aqui com o doutor Paulo Afonso Leme Machado para esse assunto que é de suma importância, né? Porque hoje em dia, em sociedades de altos níveis de consumo, produz cada vez mais lixo, né? E aí, a indústria, por sua vez, precisa de matéria-prima para fabricar novos produtos. E aí, por isso, é que o depósito e a reciclagem de lixo tornaram-se um negócio deveras lucrativo, e, sobretudo, para os países ainda mais ricos, né? Por quê? Porque os países mais ricos, eles aprimoram as suas legislações no sentido do destino dos lixos e fazem com que os seus territórios sejam cada vez mais protegidos. Em consequência, eles necessitam encaminhar esses lixos para outros territórios, onde esse regime de proteção jurídica para o meio ambiente e para questões sanitárias, como a do lixo, são mais fragilizados. Então, toda a lógica do comércio mundial do lixo circula em torno dessa realidade. Paulo, os países ricos pagam os países pobres para mandar esses lixos para lá. É isso? Assim que funciona? E os países pobres, por sua vez, podem usar o lixo para reciclar e aproveitar matérias-primas. Seria mais ou menos isso? Essa matéria é regulada por uma convenção internacional, que se chama Convenção de Basileia, cidade da Suíça, de 1989, em que, principalmente, se fala em que se determina aos países que fazem parte dessa convenção, o Brasil faz parte dessa convenção, que o país que exporta o material, o lixo, tem que informar aquele que vai receber o lixo. E o que vai receber o lixo tem que informar que está de acordo com o recebimento. Entretanto, é interessante ver que aqui, na Lei 9.605, de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, está previsto produzir, processar, embalar, importar e exportar substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena
reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, quer dizer, já há, então, uma disposição legal nessa questão. Depois eu falarei sobre o problema de outros países sul-americanos que chegaram, inclusive, a incluir a matéria nas suas constituições. Renato, por que os países ricos não lidam com o próprio lixo? Fica mais barato mandar isso para fora? É muito custoso tratar, enfim, arranjar locais adequados? Qual é a razão? É custo, basicamente? Também. É isso tudo que você, meu caro Guilherme, tão bem colocou, são razões porque as grandes potências não lidam com o próprio lixo, né? E aí, interessante notarmos que os principais produtores de lixo são os Estados Unidos, em primeiro lugar, depois a China, que vem cada vez mais escalando, já há alguns dados apontando como aquela que mais produz lixo, depois a Índia, o Brasil ali no quarto lugar, a Indonésia, a Rússia, e entre outras regiões do leste asiático e Pacífico, né? Segundo os últimos dados, as regiões da Europa e a Ásia Central, que hoje são a segunda maior geradora de lixo, com quase 500 milhões de toneladas, terá o menor crescimento relativo, né? E aqui na nossa América Latina e no Caribe, deverão passar, se essa questão do lixo não for solucionada, ademais do tratamento não se tornar um destino do lixo das regiões mais ricas, né? Então, conforme o doutor Paulo bem dizia, no caso brasileiro, no caso aqui nosso, do Brasil, apenas 7% dos municípios eles possuem algum tipo de coleta seletiva, né? E aí uma solução seria ampliar as redes de coleta seletiva, que poderia melhorar as condições do meio ambiente e a saúde pública, e também tornaria a indústria nacional autossustentável. Mas os países ricos eles sempre estão buscando destinos outros que não seus territórios para o lixo. Paulo, Renato nos informa que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo no mundo. A Indonésia também é uma grande produtora nesse ranking citado por ele. É interessante notar que ambos não são países muito pobres, ambos são países populosos, então até dá para entender que produzam muito lixo. Mas por que produzem menos, por exemplo, que sociedades ricas como da Alemanha, do Reino Unido, da França? Por que Brasil e Indonésia estão nesse ranking? Doutor Renato, te dá um abraço, é uma satisfação estar ouvindo o caro colega, e nesse assunto tão momentoso, quero lembrar o seguinte, que essa questão, como eu informo no meu livro, que tiveram a gentileza de mencionar nesse livro Direito Ambiental Brasileiro, na sua 27ª edição, página 746, a Constituição do Paraguai, em 1992, proíbe a introdução no país de resíduos tóxicos. Da mesma forma, a Constituição da Colômbia, em 1991. A República Argentina, na Lei Nacional de 1992, estabelecia já a maneira de importar e transportar esse tipo de resíduos. Mas, na Reforma Constitucional de 1994, em seu artigo 41, proíbe-se o ingresso no território nacional de resíduos atual ou potencialmente perigosos e os radiativos. Então, a questão não só da lucratividade, como também uma certa, quando se efetiva esse comércio ilegal, clandestino, é a aquiescência, anuência criminosa de autoridades que fecham os olhos. Então, é preciso uma vigilância da sociedade civil e também uma participação dessa sociedade civil através da informação da circulação mundial dos resíduos tóxicos e nucleares. Renato, o Brasil é também destinatário de lixo de forma ilegal, como citou o professor Paulo. Eu me lembro, houve uma época em que muitos pneus eram mandados para cá.
E até alguns containers cheios de pneu foram devolvidos, porque me parece era uma exportação ilegal dos países ricos. O Brasil está nessa lista de países que recebem ilegalmente? Certamente, meu caro Guilherme. O doutor Paulo está coberto de razão. E também a sua pergunta é muito importante, porque nesse exemplo não é só pneu. Se nós procurarmos aí pela mídia, nós vamos nos dar conta que há cerca de 5 ou 10 anos atrás foi pego um navio aqui em território brasileiro repleto de fraldas de bebês europeus e fraldas contendo, inclusive, as fezes ainda, né? E vindo de maneira ilegal. E isso é sumamente importante, mas a rota comercial, tomando como exemplo a questão dos plásticos, também é uma excelente ilustração, né? Porque essa rota comercial de plásticos recicláveis geralmente vai dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos, e ilustra bem isso que a gente está conversando agora, né? Por quê? Porque os países exportadores, eles despacham e não precisam lidar com o destino de todo o plástico que produzem, né? O que pode ser uma atividade bastante cara, principalmente quando o material contém, no caso do plástico, aditivos químicos, misturas contaminantes, né? E aí, por sua vez, os países importadores, eles têm acesso a uma matéria-prima barata, de valor inferior ao plástico que produziria internamente a partir do petróleo. E aí, como muito bem o doutor Paulo ilustrava, muitos países não contam com um aparato legal para esse tipo de comércio internacional. E, muitas vezes, as vendas são feitas via internet, o que dá margem a operações legais e informais. Então, essa ausência de forte regulação também abre brechas para o comércio de plástico de baixa qualidade, o que dificulta o seu reaproveitamento no país importador, né? E aí, nesses países, os resíduos eles podem acabar misturados com outros tipos de lixos, né? Aqui nós temos os exemplos dos lixões a céu aberto, que vêm sendo atacados e trabalhados para adaptá-los à realidade do reciclamento do lixo, né? E esses lixões a céu aberto eles podem ser levados pelo vento, pelas chuvas, até os oceanos. Então, isso é muito importante, e especificamente no caso brasileiro, meu caro Guilherme, muita gente não sabe, mas o Brasil, inclusive, compra lixo. Paulo, você citou há pouco... Eu queria acrescentar o que o doutor Renato falou sobre pneus, que o Supremo Tribunal Federal, TV Justiça, participa das ações do Supremo Tribunal Federal, tratou da questão, julgou a matéria sobre pneus num voto primoroso da ministra Carmen Lúcia. Quer dizer que, nesse sentido, dando a solução que a Corte entendia necessária, quer dizer, mostrar a importância que não ficou desconhecido esse problema de importação ilegal, nociva de produtos perigosos. Renato, o Paulo citou a Convenção da Basileia, que regula o comércio de lixo mundo afora. Eu lhe perguntaria, a Convenção prevê punições para quem exporta ilegalmente, para quem comete crime nessa área? Como é que os países pobres podem se defender internacionalmente, do ponto de vista jurídico, legal? Mas eu pediria que você respondesse logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do comércio de lixo. Os países ricos mandam seus resíduos indesejados para os países pobres e transformam vilas e cidades da Ásia, por exemplo, mas não só da Ásia, em lixões. Eu converso sobre isso com Renato Zerbini Ribeiro Leão, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, e também com Paulo Afonso Leme Machado, doutor em Direito e autor do livro Direito Ambiental Brasileiro.
Renato, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. A pergunta é: a chamada Convenção da Basileia, que regula o comércio de lixo pelo mundo, prevê punições para os países ricos quando eles exportam ilegalmente o lixo para os países pobres? Como é que os países pobres podem se defender juridicamente? Uma questão muito interessante, porque a Convenção de Basileia é o principal tratado internacional de controle e regulamentação do comércio de lixo. E é um documento que já foi assinado por mais de 50 países desenvolvidos, né? Inclusive os países da União Europeia. E, no entanto, os Estados Unidos, né, que é o maior mercado consumidor do mundo, até hoje não ratificaram o tratado. Por quê? Porque a Convenção de Basileia ela permite, inclusive, o comércio de lixo tóxico, desde que feito com a concordância e fiscalização dos governos dos países envolvidos. Se não há essa concordância e essa fiscalização, há o descumprimento do tratado. E, portanto, esses países eles podem demandar as suas contrapartes do tratado, né? E lixo tóxico é todo tipo de material descartado que traz risco à saúde humana e ao meio ambiente, né? E por isso é que precisa receber um tratamento adequado para quando for despejado, né? Então, olha, o lixo tóxico ele compreende desde das pilhas que nós utilizamos em casa, as lâmpadas fluorescentes, remédios vencidos, lixo hospitalar, lixo industrial, material nuclear, né? De modo que é sumamente importante. E os países que se veem maculados à luz da Convenção de Basileia podem sim demandar aqueles países que estão violando os artigos dessa convenção à luz do direito internacional público. Paulo, eu gostaria de lhe ouvir também sobre isso. Como então, na sequência que o doutor Renato falou, eu estou totalmente de acordo, mas vejo que os Estados Unidos da América procuram regulamentar as coisas somente entre os seus vizinhos. Você nota, então, que o acordo da região fronteiriça entre o México e os Estados Unidos foi assinado em Washington em 12 de novembro de 1986, antes da Convenção de Basileia, e também um acordo concluído em Ottawa, capital do Canadá, em 28 de outubro, entre o Canadá e os Estados Unidos. Quer dizer, entre os países ricos entre si, o México não é tão rico, mas é fronteiriço ao Brasil, aos Estados Unidos da América, eles se entendem. Agora, é um assunto tão sério que, aqui mesmo, para aplicação concreta da Convenção de Basileia, ela tem a Convenção de nomear no Pacífico Sul, 1986, depois nós vamos ver que a própria região das Caraíbas assina acordos entre elas para poder regulamentar a matéria, para que esses países, principalmente os países africanos, não fiquem o lixão do mundo. Então, nesse sentido, quer dizer, os países africanos, eles tomaram pé firme nessa questão, inclusive com penas fortes de prisão. Quer dizer, esse problema tem que ser... Eu felicito a TV Justiça de levantá-lo, porque é um dos grandes problemas ambientais internacionais. Renato, e quem é que negocia esse comércio de lixo? São os estados, os governos dos países ou empresas podem fazer isso? O que a Convenção de Basileia diz? Pois é, bastante interessante essa questão, né? Porque os setores da economia eles têm se diversificado muito a esse respeito, né? E o mesmo vale para os conceitos de lixo empresarial ou lixo comercial, né? Os resíduos de empresas são bastante heterogêneos, porque são gerados tanto em ambientes de gerenciamento, de gestão, de produção, de vendas e de lida com o público, né? Necessitando de atenção especial dos seus gestores. No caso brasileiro, para as empresas, é necessário a implementação de procedimentos que atendam à política nacional de resíduos sólidos, né? E aí, dessa forma, é comum
que diversos empreendimentos já pensem sobre lixo que produzem formas de descartá-lo corretamente. Cada vez é mais comum. Paulo, o Brasil lida então, corretamente... Então, veja o seguinte, nós temos que passar para essa questão uma visão que sai até do próprio direito internacional do comércio dos resíduos, nos rejeitos, que é diferente. O rejeito é o inservível, é o que vai para ser depositado em lixão, e os resíduos é que há possibilidade de reciclagem, mas é preciso lembrar da nossa Constituição brasileira, de muito alcance, de muita força, de 1988, no seu artigo 225. Na cabeça do artigo, o caput, ele diz o que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Então, a questão do lixo está ligada à sadia qualidade de vida. E é importante dizer, bem atual, com grande atualidade, que agora, em outubro, em Genebra, o Conselho dos Direitos Humanos, por 83 votos favoráveis, 4 abstenções, definiu o direito ao meio ambiente como um direito a um ambiente limpo, um ambiente saudável e um ambiente sustentável. Quer dizer que, então, dentro da doutrina do direito internacional ambiental, nós estamos calçados, estamos alicerçados em reivindicar a dignidade dos seres humanos e dos outros seres vivos, no sentido de que não haja esse comércio ilegal e nocivo desse material de lixo. E, Paulo, você citou a Constituição brasileira. Eu lhe pergunto, a legislação do país aparelha o Estado de forma competente para lidar com a questão do lixo? O Brasil está preparado para lidar com isso? E eu não falo só deste momento em que a gente vive. Eu digo dos últimos anos. Ao longo, digamos, dos últimos 20 anos, o Brasil tem sabido lidar com isso? A nossa legislação está preparada? A vontade jurídica muito bem expressa na Constituição, em leis complementares, em leis que nós chamamos de leis ordinárias, ou leis infraconstitucionais, e é importante também ver a assunção da juventude, não só agora em Glasgow, na questão da mudança climática na Escócia, mas esse que está crescendo no mundo e no Brasil, a participação dos jovens, o que obriga as autoridades constituídas a agirem. Mesmo que no programa de determinados candidatos tenha menos amor, menos estima pelo meio ambiente, entretanto, ninguém pode fugir ao que estruturalmente é o destino dos brasileiros, que é a felicidade, a saúde, o respeito de cada um e do Brasil em conjunto, através do que já conquistamos na lei, na Constituição e nas leis que vieram posteriores à Constituição. Renato, eu lhe faço a mesma pergunta. A legislação brasileira está preparada para enfrentar esse problema? Eu avalio que totalmente ainda não. Porque nós temos, ademais da nossa Constituição, que dá todos esses pilares bastante potentes, conforme muito bem o doutor Paulo alertava, não podemos esquecer que, no âmbito administrativo brasileiro, algumas competências específicas, como a questão da saúde, vai para a responsabilidade dos municípios. E aí, sim, há várias questões convergentes na dimensão do lixo, desde uma perspectiva de aparato legal, né? E isso é interessante, Guilherme, porque, em realidade, muitos países não contam com um aparato legal para esse tipo de comércio, né? O comércio do lixo. E, muitas vezes, esse comércio do lixo é feito, hoje em dia, pela internet, né? E aí também é outro vazio normativo que a gente observa, né? Portanto,
desde uma perspectiva universal, a ausência dessa regulação forte, ela também abre brechas para o comércio de baixa qualidade, o que dificulta o próprio reaproveitamento do lixo, né? Então, eu avalio que nós podemos, no caso brasileiro especificamente, fortalecer ainda mais o aparato normativo e as políticas públicas específicas para enfrentar o comércio ilegal do lixo e todo o reaproveitamento do lixo. Paulo, mais cedo a gente lembrou que a Ásia, países da Ásia, são vítimas dessa exportação ilegal, desse lixo despejado pelos países ricos. Vocês citaram também o caso da África e da própria América Latina. Aqui na América Latina, o deserto de Atacama, na região do Chile, me parece, também foi durante um período depósito de lixo, é isso mesmo? É o que consta numa reportagem recente, né? Mas é importante, eu quero lhes falar, é o seguinte, o fortalecimento dos órgãos públicos de meio ambiente. Aqui no Brasil, seja federal ou IBAMA, nos estados e nos municípios. O doutor Renato falou muito bem, a questão também de lixo, ela é voltada muito para os municípios, mas há um poder de supervisão dentro se nós olharmos este leque, o artigo 23 do artigo 24 da Constituição brasileira, em que há o federalismo cooperativo. Então, não é um federalismo que faz portas fechadas. A União colaborando com os municípios, os municípios colaborando com a União, com os estados, é nesse sentido. É por isso que foi editada uma nova lei sobre direito de saneamento básico, que também trata de resíduos. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muitíssimo aos nossos dois convidados, Renato Zerbini Ribeiro Leão, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, e também a Paulo Afonso Leme Machado, doutor em Direito e autor do livro Direito Ambiental Brasileiro. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.